Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos uma live sobre o poder das parcerias. Essa live está antecedendo o evento, né? Semana Audiência na Prática. Se você ainda não se inscreveu, vai lá na bio, depois que acabar aqui, se inscreve, que vai ser muito bacana. Reserva seu lugar para você não perder, tá? Já vou deixar um aviso aqui também. Essa live não vai ficar gravada, tá? E ela só vai ser disponibilizada para quem se inscrever no evento que tá lá na bio, no link da bio. A Janaína já entrou aqui. Deixa eu chamá-la. Deixa eu ver se consigo aqui. Olá, muito obrigada por ter topado participar Tudo bem, deste graças a Deus, querida. E evento. você e o pessoal que Tudo está bem? aí se preparando para almoçar e a gente aqui enviando conhecimento nesse momento tranquilo, né? Que é só nós. Exato. E o objetivo é esse mesmo, trazer os advogados para a gente ter um mundo jurídico mais fácil de trabalhar, porque não é nada mais desgastante do que a gente chegar e ver o colega ali passando por aquela situação constrangedora. Então, o objetivo aqui é ajudar realmente todo mundo a fazer uma atuação mais eficiente, né? E aí, com isso, a gente vai discutir o direito do cliente. Não vai ter que ficar brigando para ver se o advogado atuou de uma forma ruim ou não. Enfim. Então, eu gostaria, então, de te apresentar um pouquinho, de que você se apresentasse um pouquinho, né? Antes, eu também vou fazer a minha breve apresentação aqui para quem não me conhece ainda. Meu nome é Karina Correia. Eu advogo desde 2008. Acho que eu vou começar a falar assim, né? Porque começar a falar, eu já tenho mais de 15 anos de carreira, já vou envelhecer. Então, desde 2008, a pessoa faz a continha lá. Acho que eu vou começar a falar desse jeito. Eu já fiz aí cerca de 4, 5 mil audiências brincando. Hoje sou especialista na área trabalhista, especialista em audiências, então eu busco aqui no Instagram ajudar os advogados a se tornarem autoridade em audiência trabalhista. E hoje trouxe a Janaína, né, a advogada e motivada, que vai falar sobre o poder das parcerias. Janaína, se apresente e aí depois a gente conta também como que a gente se conheceu, que eu acho que vai ser Exatamente. excelente para abrir Primeiramente, essa live. eu gostaria de falar, né, parabenizar a todos que hoje, coincidentemente, eu sou trabalhista e previdenciária, né, previdenciarista, mas hoje é dia da Constituição Federal, dia da Previdência Social e dia dos aposentados. Então, assim, é uma questão que, assim, né, a gente abriu, assim, marcamos, Olha, não tínhamos analisado que seria dia de alguma coisa, mas, enfim, já até participei de uma reunião de Sereste, enfim, que tem tudo a ver o trabalho e a previdência, mas vou me apresentar um pouquinho para vocês. Realmente, eu sou advogada emotivada, de motivacional e de emotiva. Né? A gente tenta ser forte, mas tem os momentos também nossos assim que a gente tem que ter mais emoção do que razão. E trabalho também, né? Eu tô aí eu já não falo desde quando, mas eu estou há 17 anos nesse escritório que eu atuo, embora aparenta ser novinha, e sempre nas áreas trabalhista e previdenciária. E é isso, gente. Assim, essa oportunidade mesmo, né, do online nos fez a gente se conhecer, e aí eu vou deixar então a Karine, a Karina falar um pouquinho mais como foi esse encontro nosso. na busca da constante atualização, porque não se engane, nós, com experiência, nós ensinamos o que a gente sabe muito e somos alunas no que a gente precisa se aprimorar.
né? O verdadeiro advogado nunca para de estudar. E conheci a Janaína aí no auge da pandemia, no curso lá do Danilo, do Leandro, né? Ainda era execução estratégica, depois mudou para agora chamar execução efetiva. E é um curso voltado para a parte de execução, né? Ferramentas para encontrar bens do devedor, daquelas execuções que estão difíceis, né, de conseguir o crédito, daquelas famosas sentença troféu, ganhou, mas não levou. O nosso objetivo ali no curso era reverter isso. E foi quando nós nos conhecemos ali por um objetivo em comum e acabamos firmando parcerias, né? Ali naquele curso, a turminha do 0 a 0, né? A primeira turma, né, que foi lançado, nós ficamos muito próximos e dali surgiram muitas parcerias, tanto comigo quanto com a doutora Janaína. E, inclusive, tive até o prazer de reencontrar uma pessoa que estudou comigo quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Ela morava em Campinas, a doutora Cláudia. Ontem ela estava na live aqui, talvez ela entre aqui de novo. Então, e hoje nós temos parceiras também, né? Somos parceiras em algumas execuções. Então, vamos falar sobre o poder das parcerias. Então, ninguém melhor que a Janaína, que a gente está vivendo isso, a questão das parcerias em execução, que também pode ser parcerias em outras áreas do direito, que também pode ser parcerias num processo de conhecimento, seja ele qual seja a área de direito, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E antes, eu gostaria que vocês encaminhassem essa live, aperta aí no aviãozinho para o Instagram entender que esse conteúdo é relevante e poder entregar para mais pessoas, para mais advogados e advogadas aprenderem aqui com a gente hoje, né? Porque eu também vou aprender com a Janaína. Janaína, como é que você atua no seu escritório? Você atua só com pessoas de dentro da sua equipe? Inclusive, só para Conta complementar isso. a questão de chamar alguém, porque a gente acabou de ter os aprovados do exame da OAB, então muitos têm medo, né? Então o medo é uma coisa que realmente atrapalha logo no início. Na realidade, as audiências elas são únicas, então por mais que você conheça o juiz, conheça a parte contrária, conheça o preposto, enfim, as audiências são únicas. Então, envia para o seu amigo que acabou de se formar, que vai ser muito interessante realmente essa live para ele. Como eu atuo, na realidade, no meu escritório? Eu faço o atendimento inicial, eu faço a inicial junto com a minha colaboradora, que acabou de se formar, inclusive também está aqui na live com a gente, a Lisneia. E nós fazemos a inicial, eu faço a audiência, e assim, a importância de uma parceria. Porque, por exemplo, eu sou vista como trabalhista e previdenciarista. Mas, às vezes, vem por indicação um cliente que quer fazer penal, embora eu também tenha a pós em penal, mas eu não atuo, então eu vou prejudicar meu cliente, porque eu não conheço o delegado, não conheço o Ministério Público, eu não conheço o juiz, a conselheira tutelar. Então, por mais que o cliente queira que eu seja advogada dele, porque eu fui bem indicada. Então, teve cliente que implorou, não, doutora, mas eu quero que faça pensão para mim no divórcio, não sei o que. Eu falei, não, eu não faço, eu vou te prejudicar. Mas eu tenho uma pessoa, ou eu indico, ou eu realmente faço em parceria realmente esse trabalho com essas pessoas. E o que é importante também, o bom que a gente não teve assim um script para falar, então eu vou pegar um pouco a Karine também de surpresa. Com relação embora eu faça trabalhista e previdenciário, eu faço a trabalhista na parte do empregado, eu não faço empregador. Então, a importância da parceria também, por exemplo, a minha amiga, ela faz o empregador. Então, assim, se eu faço só empregado, eu vou prejudicar o meu cliente se eu for para o lado do empregador. Não que não possa. Você pode sim fazer os dois lados. Mas é engraçado até que uma única vez eu precisei fazer uma diligência para um amigo meu, né, para um colega advogado que não estaria na cidade, e eu sentei do lado que é determinado para reclamada. A juíza olhou para mim e falou, doutora, você não está errada? Eu falei, não.
Excelência, eu realmente hoje estou desse lado, né, fazendo uma diligência, mas para você ver, a gente acaba tendo uma autoridade naquilo, porque não que não possa ser feito, mas eu não sei nem fazer. Uma outra vez também, uma outra oportunidade, eu fiz uma contestação num escritório que eu acabei fazendo parceria, eu fiz uma contestação e eu não sabia defender o direito da empresa. Eu consegui fazer uma pequena redução justamente porque teve um período que não tinha hora extra, porque a empresa, a funcionária estava em afastamento, então eu vi aquela brecha e excluí aquele período de uma futura condenação como um período total, excluir aquele período que ela ficou afastada. Então, assim, se eu for atuar para a empresa, para reclamar da executada futuramente, eu não tenho condições. Eu, Janaína, falo que eu não faço. Não que eu não ache que tenha direito, mas eu simplesmente vou prejudicar meu cliente, então, mesmo sendo da área trabalhista. Porque você já está acostumada a pedir. Você assim, eu acho que é muito mais fácil para quem atua para a empresa eventualmente fazer uma reclamação trabalhista do que o contrário. Por quê? Olha a importância da parceria nessa situação. Quando você está só pelo reclamante, você só está acostumado a pedir. Então, você já sabe tudo que pode acontecer. Ah, eu vou pedir, sei lá, eu já vi umas iniciais assim, tá? Vou dar até esses exemplos. Eu vou pedir insalubridade. Depois a empresa vai lá e fala, então, mas eu estava no shopping, né? No shopping não é um lugar insalubre. Então, o reclamante, ele tá tão acostumado a pedir que ele sai pedindo, e ele já tem ali as teses dele que ele vai utilizar, o advogado vai utilizar ali para qualquer situação que seja semelhante. De outro lado, a empresa, ela só vai se defender. Então, ela não tem que ter o trabalho de imaginar as questões que estão erradas, identificar o que está errado. Não. Esse trabalho é do advogado que entra com a ação. A empresa já tem o fato posto, então ela só vai fazer a contestação. De outro lado, quem está acostumado a pedir não vai saber os argumentos para se defender. Então, eu que faço 80, 90% das vezes reclamada, eu já sei as teses. Quando pede insalubridade, é essa a defesa. Quando pede hora extra, aí eu vou ver, evidentemente, ônus da prova, se tem cartão, se não tem, é essa a defesa. Ou se não tiver, essa é o caminho. Mas porque eu já estou acostumada. E aí, se me chega um reclamante dizendo, quero entrar com um processo, porque a empresa não pagou hora extra, como eu já sei todas as linhas de defesa, eu brinco que eu vou desviando das teses de defesa. E aí eu elaboro uma inicial. O que para mim também não é simples, porque eu não faço uma inicial num dia só. Porque eu fico pensando em teses de defesas e aí eu fico tentando esquivar das possíveis teses e já fico falando, olha, ele tem direito e não se fala nessa tese X por causa disso, e não se fala na tese Y, e nem precisa disso. Né? E se você consegue uma parceria, olha, você só faz inicial, você só faz contestação, isso vai otimizar o seu tempo. E até em outras áreas, né? Que nem eu aqui não faço previdenciário. Tenho parceiros na área previdenciária. Eu não faço direito de família, tenho parceiros na direito de família. Consumidor, eu acabo atendendo o consumidor, porque como meu cliente final normalmente é empresa, o consumidor normalmente vem no combo trabalhista, porque basicamente as empresas têm problema com funcionário e problema com consumidor ou fornecedor. Então eu acabo atendendo esses dois lados, né? Mas a demanda de consumidor é muito pequena. Então eu fico ainda mais especializada na área trabalhista. Então, que não é algo que eu divulgo. O máximo que eu falo aqui é a questão de PROCON, né? Que eu até brinquei no final do ano. Gente, não fica fazendo PROCON, porque o PROCON não para. O PROCON não respeita o prazo judicial. Acho que é a única vez que eu chego aqui no meu Instagram, e ontem nós estávamos falando de posicionamento, é onde eu acabo apresentando que eu atuo em outra área que não a trabalhista. No contrário, eu tenho parceiros, meu escritório atende todas as áreas.
e cada advogado é especialista em uma área. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu só mandar um abraço para Mari Ribeiro, que é a... Ah, eu não sei falar, eu só sei que ela é manicure, gente. Eu não sei não vou nem arriscar. Tudo bem, Mari? Bom almoço, minha querida. Obrigada por nos prestigiar. Olha, Léo Venturelli entrou aqui. O Léo foi meu estagiário, nem sei quantos anos atrás, quando eu trabalhava como coordenadora no escritório ali na Avenida Sumaré. Eu quero saber de você o seguinte: se você vai contratar um parceiro, o que você analisa nesse parceiro, nessa parceira, para poder identificar se vai ser uma boa parceria? Como agora a gente está nas redes sociais, né? O que a gente procura ver? Inclusive nós mesmos, que nem você falou, você é trabalhista empresarial, eu sou trabalhista e previdenciarista. Então, o que acontece? Eu verifico, né? A gente costuma, até as empresas para contratar, enfim, a gente costuma ver a rede social daquele parceiro, para realmente ver se ele também não é generalista, se ele realmente sabe, né? Quando você vai fazer a parceria, se aquela pessoa é especialista. E vamos falar o seguinte: especialista não é quem tem o diploma, é quem realmente atua na área, sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, não precisa ir buscar nos livros. A gente é advogado, a gente pode trabalhar em todas as áreas? Pode, mas vai ter áreas que a gente não sabe. Automaticamente a gente tem que buscar informação, a gente tem que buscar fazer a parceria. Então é isso, a gente ver o que aquela pessoa também na área dela, ela tem autoridade, ela é posicionada naquela área que ela atua. E boa tarde também aí, Rubens, advogado também aqui da minha cidade. Olha que legal, boa tarde, Rubens, entrou aqui Gisele, tá entrando bastante pessoas, mas entrem e fiquem com a gente, vai ser muito bem-vindo. Eu aqui, para fazer uma parceria, eu verifico primeiro se vai ter a audiência presencial, porque dependendo do lugar, eu preciso que seja uma pessoa local de onde vai ser a audiência presencial. Se a audiência não for presencial, ou seja, se for online, daí a gente vai pesquisar o profissionalismo daquele advogado. Então, claro, títulos são importantes? Claro que são, mas não são fundamentais, né? Então, por exemplo, a minha parceira em Direito de Família, nós fizemos pós-graduação em Direito Empresarial. E ela caiu para o Direito de Família. Então, veja, se eu for falar, então ela é especialista em Direito Empresarial. Foi lá onde eu a conheci. Mas quando eu a conheci, eu percebi que ela era o quê? Dedicada, que ela sempre pegava algum processo, ela estudava, esmiuçava, verificava todas as teses possíveis. Então, é uma pessoa que eu sei que se eu colocar um cliente na mão dela, ela vai resolver da melhor forma possível. É uma pessoa que eu tenho essa afinidade, essa confiança, né? Tenho parceiros aqui da área previdenciária, por exemplo, que não fechamos nós a parceria de previdenciário, né? Mas por coincidência do destino, e olha só, vou até puxar um pouquinho do tema que nós vamos falar na quinta-feira. Networking. Eu, um dia, estava descendo, eu moro no 19º andar, estava descendo o elevador e um vizinho me disse: você faz conteúdos na internet? Você apareceu como sugestão de amizade. Aí eu, é. Bom, e aí foi descobrindo. Ele faz previdenciário, mora no meu prédio, é professor do IEPREV, tem vários títulos, escreve vários livros, é doutrinador, enfim, tá com grandes nomes até da área trabalhista que nós conhecemos, por exemplo, o Yuri Pinheiro. Então, ali, por si só, eu já identifiquei a autoridade dele. Eu já identifiquei que ele é uma pessoa que sabe o que está falando. Então, se chegar um problema previdenciário, eu sei que ele vai resolver e vai indicar o melhor caminho. Então, aqui, dessa forma, a gente acaba fechando as parcerias, né?
nada impede de você chegar para uma pessoa que talvez você nem conheça, você só conhece ali do posicionamento dela e falar, olha, eu tô com um problema, assim, 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 meu cliente precisa disso, 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 vamos fechar uma parceria? Acertem os percentuais. Olha como isso é importante. Você amplia o seu leque de oportunidades, né? Por mais que você vá pagar um percentual ou vai ficar apenas com um percentual, é melhor pegar uma fatia do bolo do que não ser convidado para a festa, não é mesmo? E no início da carreira, principalmente, né? Eu acho que essas parcerias são muito importantes para poder fazer com que você cresça profissionalmente, principalmente se você for autônomo, tiver seu escritório, você não vai conseguir atender todo mundo. Então, fechar essas parcerias, eu entendo que voltando um pouquinho, antes de ver a pergunta da Vanessa Porto, com relação ao que você estava falando ai, meu Deus. Escolhas. O que acontece? Eu tenho, né, como eu falei, eu faço trabalho previdenciário, uma amiga minha faz família, ela me envia o cliente, eu envio o cliente para ela, eu já conheço o trabalho dela, assim, que é uma pessoa que não vai sujar o meu nome, vamos dizer assim, né? Não vai. E você estava falando com relação às audiências, você escolhe também pelo local. Por exemplo, eu sei quem que você está falando que vem na quinta-feira, maravilhoso. E assim, para vocês vão facilitar, embora agora virou nacional, a Previdência também, na realidade, o administrativo previdenciário não parou, não tem recesso. Então, o que acontece? A importância de você pegar um parceiro também próximo de você. O CNJ determinou 20 dias aí para retornar às atividades presenciais ou, no mínimo, 80% dos servidores dentro da vara. Então, mesmo se a audiência seja híbrida ou virtual, o juiz vai precisar estar na vara do trabalho respectiva. Então, assim, a importância de você pegar alguém ali do seu redor é justamente porque a gente não sabe. Se a pessoa for escolher o 100% digital, ela ainda tem uma oportunidade de se arrepender e excluir essa aceitação do juízo 100% digital. Então, como tá, vamos dizer assim, as coisas estão partindo do virtual para o híbrido e a gente precisa mesmo desse contato também. Não sabemos se vai voltar tudo presencial, mas precisamos, porque muita gente que fez parceria no Brasil inteiro agora está tendo a dificuldade. Calma aí, a minha audiência agora marcou presencial. Então, agora vai ficar complicado, porque você vai ter que voltar quando era lá atrás, né? Na nossa época, que tem mais tempo de advocacia, de atuação, você vai ter que voltar lá atrás e pedir um correspondente. Você vai ter que verificar quem trabalha lá para fazer audiência por você. E não é a mesma coisa. E o cliente, ele quer você ou alguém da sua confiança, né? E aí, para completar também, como eu falei de início, eu tenho a pós em penal e eu nunca atuei. Então, assim, é interessante essas questões, né? Porque às vezes também você vê lá, a pessoa anota lá no perfil, no feed, né? Na bio, especialista. Eu acho que eu nem coloco, eu só coloco pós-graduada, não coloco do quê? Porque vou colocar pós-graduada em ciências penais, vão me procurar para outra finalidade. Que nem eu tenho a pós em direito empresarial. Mas para encerrar uma empresa, que inclusive foi do meu marido, uma das empresas que estava com inativa, eu falei, não, vamos encerrar para poder zerar custos, né? Eu não conseguia encerrar sozinha, não sabia nem onde ia. E aí eu não tinha tempo, assim, lógico, podia procurar? Podia. Eu podia lembrar que eu tenho que fazer uma dissolução de um contrato social, um distrato, né? Melhor dizendo, eu podia lembrar disso. Mas aí eu teria que redigir tudo do zero, né? O tempo que eu perderia, eu poderia estar ganhando dinheiro com alguém que me dá um retorno. Então eu preferi o quê? Eu delego para alguém que faz isso corriqueiramente, que ele vai fazer muito mais rápido, com certeza vai fazer mais certo. E sem contar essa questão emocional, né? Porque, por exemplo, você fazer para o seu marido, a gente já se emociona, pelo menos nas minhas áreas, que é do hipossuficiente, eu já me emociono. Então, assim, se eu faço alguma coisa que é da família, na verdade, assim, a gente se envolve muito mais, né? Eu falo que meu irmão precisou de um assunto empresarial, eu tive que indicar também uma pessoa que é especialista na área, mesmo que seja da minha cidade, antes mesmo da pandemia, porque eu não iria fazer, não é
eu não faço pensão, não faço divórcio, de repente até uma ação rápida de fazer, né? A gente sabe que tem algumas ações até que são aquelas de copia e cola, sei lá, coisa mais rápida. Porém, vai te envolver mais. Quando é família, por exemplo, a pressão é maior, o envolvimento é maior, então realmente delega o que você puder, faz parceria no que você entender necessário. Boa tarde, César. Tudo bem, querido? Olha só, e ainda com relação a essa questão de delegar, acho que a gente entra num assunto que é muito comum no começo de carreira, né? Vamos supor, nós fizemos alguma faculdade juntas, vamos montar um escritório, vamos fazer uma parceria, nós duas estamos ali no mesmo nível de conhecimento. Mas, quando você fala de delegar para ganhar tempo, aí nesse caso a parceria não tem que ser do mesmo nível. Ela tem que ser de alguém que tenha mais experiência nesse assunto, né? E aí também tem essa questão. Quando você vai escolher um parceiro, você também precisa entender o que você espera desse parceiro. Você sabe tudo e vai passar só as orientações para ele executar? Ou você precisa que ele saiba mais do que você e você realmente vai delegar? Acho que essa é uma grande diferença ali também. E também existe, claro, aquela parceria, que é a que eu costumo fazer lá com o pessoal do curso da execução, que é de complementar. Como eu já consegui êxito em vários pedidos e alguns ainda não conseguiram pegar a mão para acertar o jeito de pedir, porque tem alguns juízes que são delicados ali. Você tem que pedir de um jeitinho, você pedir do outro, não funciona. E aí tem alguns colegas que falam, olha, como você já acertou o caminho, você consegue com mais frequência o deferimento, então isso vai ser mais rápido. Numa execução ali que a gente está falando de devedor que está se escondendo, quanto antes a gente encontrar o postinho de ouro, melhor. Então, aí nessa parceria, ele também sabe, meu parceiro, a minha parceira, ele também sabe o que eu estou fazendo. Então, muitas das vezes eu só peticiono e ele protocola, ou eventualmente ele peticiona, eu acrescento, ou de repente mostro algum caminho ali diferente. Mas essa parceria, ela não é engessada. E é importante, e aqui vem a lição de ouro. É importantíssimo que no início da parceria vocês estabeleçam um contrato entre vocês. Porque às vezes o processo demora. Eu não tô nem dizendo que alguém vai ser filho da mãe com o outro, não tô nem dizendo isso. É porque às vezes o volume de informações é tão grande que algum detalhe às vezes se perde. De repente você combinou meio a meio, de repente você combinou 40-60. E aí você não vai lembrar. Você vai precisar de um documento. Onde está escrito isso? No contrato que vocês firmaram lá no começo. Já estabeleçam quem vai fazer os protocolos, quem vai cuidar das publicações, que de repente, não, o outro olha. E aí o outro falou, não, um olha. E aí ninguém olhou. Já pensou? Então, é importante ter tudo isso documentado, né? Um contrato de parceria não é necessariamente para poder falar, não, eu duvido que você vai cumprir, eu preciso ter uma garantia de execução. Não, é só para a gente poder formalizar o acordo que a gente está fazendo, né? O professor entrou aqui, estará conosco na quinta-feira. Olha, que prazer, viu? Muito bem-vindo também. Bom, a Vanessa tinha falado um pouquinho mais para cima sobre o digital ser um caminho importante para o networking e também construir a autoridade, mas com toda certeza, porque eu tenho parceiros que talvez não seriam meu parceiro se eu não tivesse construído a minha autoridade virtual. Talvez até o Dr. Marco, se ele me conhecesse só no elevador, e aí quando estou em casa, de repente descer no lixo, toda descabelada, talvez ele não ia identificar a profissional que eu sou e vice-versa, entendeu? Então eu acho que o profissional, ele precisa estar nas duas Exato. frentes. E com relação, você falou ao contrato escrito, digital, por exemplo, né? Se vai ser 50-50. Se até com o nosso cliente a gente precisa do contrato escrito, nós estamos lidando com um parceiro que também é advogado. Então, ele vai saber se está injusto, se não está, mas o que é combinado não é caro. Então, realmente, nós precisamos
fazer. Até porque um vai, vamos dizer assim, vai ser pela indicação, o outro vai ser pelo serviço, o outro vai ser... Enfim, então precisa estar delimitado nesse contrato o que cada um vai fazer. Porque, de fato, dependendo do processo, você vai contratar, lá na frente você vai falar, nossa, por que eu fiz 50-50? Mas assim, ninguém tem bola de cristal, mas o que foi combinado, foi combinado. Não adianta, né? Eu tive uma experiência de não ter contrato, no início da minha advocacia também, não ter contrato com um escritório parceiro, que foi justamente esse que eu fiz a parte reclamada. E aí foi combinado uma porcentagem. Aí, ao final, quando já estava ganho, já estava tudo certo, não sei o quê, foi totalmente inverso. Então, assim, foi uma coisa que me deixou muito chateada. Mas, enfim, a gente vivendo e aprendendo. Boa tarde também ao Marcelo Trovó. Deus abençoe, meu querido. Obrigado por nos prestigiar. É a questão de documentar também honorários de sucumbência. Eu já tive casos em que nós estabelecemos uma parceria, e aí, nesse caso, eu ficava com 70% e meu parceiro ficava com 30%, porque ele tinha só a indicação e algumas participações em reuniões, né? O resto, tudo era eu que fazia. Então, a gente combinou um percentual diferenciado. Nada impede de você fechar uma parceria 50-50 e o outro só indicar e não fazer mais nada. Mas é o combinado de vocês. Com esse meu parceiro, foi diferente. E aí, quando saiu a sucumbência, eu pensei, mas eu fiz tudo sozinha. Não, mas tem ali o contrato. Por mais que a sucumbência seja relativa do processo, o percentual dele tem que estar garantido. E aí eu fiz a transferência. Olha, a gente nem tinha combinado, né, de sucumbência. A gente falou só de honorários contratuais, não falamos de sucumbência, mas está aqui. Tá tudo certo. E aí, olha, que legal da sua parte você também ter sido honesta nessa questão. Então, é interessante. Se quiser combinar diferente, o momento é no começo. Exato. Porque depois que tá o dinheiro na mão, ninguém vai querer abrir mão. E aí, se houver uma margem de interpretação, pode até causar uma briga, até o rompimento de uma parceria que pode ser linda, né? Eu tenho parceiras aqui há anos. A Jaqueline, que é minha parceira de cível e família, ela é minha parceira, olha, desde quando a Lavínia nasceu. A Lavínia vai fazer 9 anos esse ano, né? Então, olha só que parceria que tá dando certo, né? Tá dando super certo. Não dá para dizer que não tá. Você acha que ter parceiros sempre é fundamental, ou você tem que ter assim, uma parceria sem nem ter um processo, ou você acha que quando chega o processo, daí sim você procura uma parceria para aquela demanda específica? Primeiramente, boa tarde também para a professora Júlia Jacan, maravilhosa previdenciarista também. Tudo de melhor, querida. Muito obrigada por nos prestigiar. O que acontece? É como eu falei, né? A partir da parceria, eu tenho aquelas pessoas, inclusive, com relação a... A gente não pode medir se a pessoa tem condições financeiras, se não tem. Mas, por exemplo, eu tenho 2 pessoas que eu indico para processo família. Se eu vejo que a pessoa não tem condição, eu indico para essa. Se eu vejo que a pessoa tem um pouco mais de condição, ou que o processo é mais complexo, eu indico para essa outra. Então, assim, eu trabalho muito nessa questão de direcionar realmente da complexidade, de direcionar também da questão não que aquela lá merece mais, aquela lá merece menos, mas a demanda também daquela é menor. Então, assim, ela está começando, ela não tem muito cliente, então ela vai ter mais paciência com essa pessoa aqui que está um pouquinho mais, um pouco mais leiga, um pouco mais humilde, né? Então, assim, não sei se eu respondi a pergunta, mas é mais ou menos nesse sentido que eu trabalho. Né? Quando aparece, na realidade, pode falar. Você respondeu que... Sim, exato. Basicamente, você respondeu que vai depender do processo, né? Como aqui, eu tenho essa minha parceira de 9 anos que eu tô falando, quase 9 anos, mas não exclusivamente é ela que vai fazer todos os ciclos. Eu tenho outros parceiros que, a depender da demanda, são outros parceiros que vão fazer. Justamente eu analiso
não só a capacidade técnica dela, que eu super confio, mas às vezes o tempo. Às vezes eu sei que é uma demanda que demanda uma urgência, e eu já acabei de passar uma outra urgência também para ela, e ela vai conseguir fazer duas urgências. Afinal, ela é uma pessoa, não é um robô. Então, já ontem nós estávamos aqui, eu sei que você estava acompanhando a live ontem, muito obrigada, inclusive. Eu estava falando com a Tata disse que ela teve uma questão de... Era um problema com uma internação, com um exame, algo do tipo. Eu já tive isso aqui. Uma cliente minha precisava de uma cirurgia com urgência. Ela estava correndo um risco de morte. E aí a Jaqueline já correu para fazer a liminar, para conseguir a autorização da cirurgia e tal. E na sequência apareceu um caso que era extremamente urgente ali para a pessoa, que era uma notificação que precisava fazer, porque estava correndo um risco também lá no imóvel dela. A rigor. Uma de saúde e outra dos bens, né? Então são dois casos urgentes, inclusive, que você já cuidou da saúde. Não, deixa eu indicar essa para outra, porque esse também é urgente, também eu não faço, eu preciso dar o melhor. Exato. Exato. E aí, muitas das vezes, os meus parceiros, eu fico com o atendimento do cliente, porque aí eu deixo o parceiro livre para efetivamente atuar. E aí, como o meu escritório hoje tem uma estrutura, eu tenho uma assistente, eu tenho outro advogado interno do escritório, então fica mais fácil eu conseguir administrar o atendimento, fazer a ponte com o advogado, do que simplesmente eu passar o cliente para o outro advogado e perder de vista. Eu fico aqui com o atendimento, né? E pelo menos essa também, né? Eu estou num local estratégico aqui da minha cidade, então às vezes as pessoas passam, elas não foram indicadas. Elas passaram porque viram uma plaquinha e, doutora, você faz administrativo, você faz tributário? Não, não faço. Mas eu tenho alguém que faz, tal, você indica, você faz parceria. Então, assim, a questão... Ah, tá aqui, eu já até me desconcertei, porque essa daí é maravilhosa no digital, né? Então é isso. Às vezes a pessoa não vem por indicação, então eu procuro sempre perguntar para a pessoa. Ela veio aqui, apertou a campainha, ligou, né? E eu falo assim, quem que indicou? Ah, não indiquei. Ah, eu vi no Google, eu vi no... fulano de tal me indicou, eu já agradeço a indicação, enfim. Ó, a Juliana acabou de entrar aqui, oiê! A Juliana é uma pessoa que já me trouxe clientes que nós já fechamos parcerias, né? E foi super bem-vinda, e sempre é bem-vindo. E não significa que a gente feche parceria todos os dias, mas ela sabe que pode contar comigo em algumas áreas. E de outro lado, se eu precisar de alguma questão, também sei que posso contar com ela. Inclusive, olha como esse mundo é pequeno. Juliana estudou comigo e com a Jaqueline, que estava falando agora há pouco na pós de Direito Empresarial. Além de ter feito toda a faculdade comigo. Então, é uma pessoa muito querida aqui, ó. Beijinho pra você. Que mais que a gente pode falar aqui de parceria? Acho que esgotar o assunto a gente nunca vai conseguir esgotar, mas vamos relembrar aqui, acho que as principais questões que o advogado deve analisar ao fechar uma parceria. Você me ajuda, tá? Se esquecer de algum. Analisar quem é o profissional, se você vai procurar um profissional que esteja no mesmo nível que você ou que seja mais experiente, que saiba profundamente determinada matéria. Estabelecer o percentual tanto de remuneração quanto de participação no processo, para depois não acontecer, né? De repente você trabalhar ali no processo sozinha e talvez não receber o que você acha que seria devido. Então, combinado não é caro. Além de estabelecer esses percentuais de remuneração e participação, deixar claro quem vai fazer o quê, documentar, né? Fazer ali um documento, um contrato, de preferência, estabelecendo os percentuais para não ter dúvida futura, porque de repente o processo pode demorar em 5, 6 anos e aí depois a nossa memória não é a nossa amiga, né? Tem algum ponto que é importante que a gente falou aqui que por enquanto eu deixei passar? Então, no decorrer que você estava falando, eu até tinha, sabe? Mas aí como eu não anotei, eu não vivo assim mesmo, gente.
Vamos tentar mais um ponto. Anote tudo, senão a gente esquece. Olha a importância de se documentar. Se esquecemos o que pensamos 2 minutos atrás, imagina daqui 6 anos, né? Então, a gente falou de final A e também eu acho que faltou falar aqui da questão da localidade, de você entender se você vai precisar de uma pessoa local ou não. Isso serve das duas mãos. Então, estou em São Paulo. Você está no interior de São Paulo e eu tenho uma audiência em Minas. Adianta eu fazer a parceria contigo se estiver aqui para Minas? Você passe por aqui, tá? Porque eu estou praticamente no polo. Então, o Washington Luiz aqui passa, vai para Minas facilmente, mas não é, a gente está só brincando essa hora. Boa tarde, Má, tudo bem, querida? Entendeu? Então, entendo que essa verificação da localidade é importante, né? Principalmente para a gente que advoga em mais de uma comarca, né? Eu advogo aqui Brasil inteiro. Ainda não eu falo assim Brasil inteiro, mas não necessariamente eu já atuei em todos os estados do Brasil. Mas onde tiver demanda, eu vou, não tem problema. Já cansei de viajar para Porto Alegre, já fui para Salvador, já fui para Brasília, já fui para várias cidades, né? Interior de São Paulo, aí a grande, não vou dizer a grande maioria, porque o interior é muito grande, mas as cidades que são mais próximas aqui de São Paulo, quase todas eu já fiz audiência no Paraná, Curitiba, Florianópolis, algumas cidadezinhas do interior de Santa Catarina também já fiz audiência presencial, inclusive, porque entra aquela questão do cliente querer, né, a sua presença. E nesses casos não adianta você querer contratar um parceiro lá, a menos que seja para, de repente, fazer um despacho com o juiz, se o juiz não atender de forma virtual, né? Agora, com o mundo virtual, a facilidade virtual, isso diminuiu, assim, acho que eu tive um processo, desde quando tudo virou digital, o processo virou digital, que o juiz disse que só despacharia se eu fosse presencialmente. Ainda bem que estava aqui em São Paulo, então eu fui ali até o fórum, despachei e deu tudo certo. Mas se isso acontece numa comarca que é longe, não compensa eu pagar a passagem, hospedagem, não compensa eu pedir para alguém local fazer esse despacho. Então, essa parceria ela pode ser por fase também, não necessariamente só porque a pessoa foi lá despachar para você, ou só porque ela foi fazer uma audiência para você, que você precisa dar um percentual completo para ela. Exatamente, essa questão da parceria, do correspondente, se a gente voltar no 100% presencial, ou se permanecer híbrido, enfim, vai ter que ser determinado também, né? Inclusive, com relação aos honorários aviltantes, né? A gente sabe que mesmo os correspondentes, aí quem está no início de carreira, enfim, aí faz o serviço total, sendo que você pode vender o seu serviço, né? As prestações assim, não, audiência é um valor, diligência é outro, tirar foto é isso, enfim. Então, nós precisamos nos valorizar, inclusive. A gente tem, no decorrer que você estava falando, eu fui relembrar aqui a questão da inscrição da OAB, né? O advogado, ele tem a praticidade, porque a gente ainda tem as inscrições suplementares, né? Temos as inscrições suplementares, então podemos fazer parceria, mas também podemos advogar em outros estados, né? Se não me memória, são... Eu fui pesquisar justamente para dar certeza de coisas. Por comarca, né? Então, são 3, né? Sim. E aí tem uma questão também... São 3 ou são 5? São Até 5. porque a gente, Aí, vamos dizer assim, que nunca precisou. Na realidade, agora, nesse momento então, de pandemia, a gente já está fazendo mais parceria do que atuando realmente fora da comarca, né? Mas aqui, Rio de Janeiro, por exemplo, é uma comarca que eu recebo muitos processos. E aí, eu verifiquei agora eu não me lembro se foi um regimento interno, se foi um ato normativo, eu não lembro o que foi que eu vi, já faz um tempo já, que você, para essa atuação que é restrita pelo código da OAB, ela é para a interposição de ação. No meu caso, o meu cliente está em São Paulo.
E aí, às vezes, os consumidores que estão em outros locais. E aí, por essa razão, haveria uma exceção que me permitisse atuar na defesa do meu cliente, que também é de São Paulo, em outras comarcas. A competência foi com relação a parte que demandou, né? Então, realmente, ele não tem culpa. Como que você vai atuar? Você já é a advogada daquela empresa e aí você sabe que a empresa está situada aí, na São Paulo capital, mas de repente o cliente entra com algum tipo de processo em outro estado e o seu cliente, sim, ele é de São Paulo, mas não foi você quem demandou. Você agora tem que realmente se defender, exato. Então, faz sentido. Então, eu li algo desse sentido. Fica aqui uma pulguinha aí para todos vocês, se precisarem, se quiserem buscar essa informação. E também comentar aqui, mandar direct, interagir. Se alguém tiver alguma dúvida aqui nesses minutinhos finais, quiser mandar aqui para a gente tenta responder. Mas acho que o resumo da nossa live é isso. A parceria é extremamente importante para ampliar a nossa área de atuação, para ampliar o nosso leque, né, o nosso portfólio ali de atendimento do cliente e transmitir a segurança do cliente que ele vai estar bem assistido, seja a área que ele precisar da atuação, né? Porque se ele for procurar a gente para pedir criminal... Mais uma coisinha, né, cara, com relação... Que nem nós nos conhecemos no curso de execução trabalhista. Então, mesmo você fazendo mais a reclamada, a executada, e eu fazendo mais o reclamante, o exequente, o que acontece? Nós também podemos fazer parceria nesse sentido. Então, tem advogado que não tem o curso que nós tivemos, não tem o conhecimento que nós adquirimos. E aí eles querem fazer parceria, por mais que eles são advogados trabalhistas, eles querem fazer parceria exclusivamente na fase de execução, né? Então, ele faz muito bem a parte de conhecimento, mas chega na parte da execução, ele não consegue ou encontrar os bens ou esconder os bens, vamos dizer assim, né? O que a gente... Eu falo que eu sou advogada para estar certo. E isso não é só que eu falo, é que é real mesmo. Hoje, inclusive, quem tiver curiosidade, quiser ir lá na minha bio, tem destaque que fala da minha história. E eu tenho o privilégio de escolher meus clientes. Então, aquela empresa que me procura dizendo, olha, eu tô com uma preocupação, porque eu tenho vários processos, mas eu não quero pagar ninguém, eu quero só esticar esse processo para frente, esquece, eu não vou atender. Não é o meu perfil, não faz parte dos meus valores. Se você recebeu processos, a gente vai tentar te defender da melhor forma possível. Se der, ok. Se não der, você vai pagar. E por eu fazer a assessoria preventiva, a Tata tá falando sei, não, mas é verdade. Eu faço assessoria preventiva, eu faço programas de compliance trabalhista, eu faço programas de governança corporativa. Hoje, inclusive, eu estava agendando treinamento com gerentes de loja, né? Porque a gente tem esse trabalho preventivo muito forte. Então, quando chega uma ação trabalhista, dificilmente vai dar procedente para o reclamante, a menos que tenha acontecido algum erro contábil, algum valor que foi errado. Pode acontecer, não está isento. Se acontecer, vai lá e paga e acabou. Tenta fazer um acordo. Se não acontecer, a gente vai para a sentença. E eu tenho uma coleção aqui de sentença em precedente. Então, assim, quando a gente está advogando para quem você acompanhou durante muitos anos, e esse meu maior cliente aqui hoje, eu advogo para eles, já no preventivo vai fazer 7 anos. Exato. Então, você só sabe se o advogado está pedindo então, algo absurdo, você já sabe realmente a questão das defesas. Você falou agora de treinamento, eu acabei de sair de uma reunião também, na verdade é uma pré-conferência municipal no Sereste. Então, justamente a gente, com relação à conferência que vai ter estadual, nacional, e o Sereste, né? Como o Sereste, alguns não sabem que cuida do trabalhador, enfim, doença ocupacional, acidente de trabalho. Então, você tem que estar capacitada, não adianta também aquela pessoa que é especialista, ela fazer de tudo um pouco. Ela precisa se capacitar, ela precisa estudar aquilo que ela, para fazer o melhor.
para fazer o melhor para o seu cliente, que nem você está falando. Você faz o preventivo. E é o que eu falei do Sereste. Fui analisar a questão da prevenção. Porque a gente gasta menos, aí os clientes às vezes não entendem que o preventivo é melhor do que o ser demandado. Porque se você gastar com a prevenção, vai ser muito menor, né? Você gasta, vamos dizer, né? Eu estou vendo a minha visão para a empresa. Você vai gastar com a Karina, a advogada, você vai investir, na verdade, com a Karina, para elas prevenir as coisas. Você vai fazer um compliance, vai fazer um programa de gestão na sua empresa. Diferente que você tem 10 funcionários. Imagine se você não fizer a prevenção, esses 10 funcionários te demandar. Aí, assim, o custo-benefício vai ser pior. Nunca vão pedir só aquilo que a empresa fez errado. Eles sempre vão aumentar, vão sempre pedir mais. E eu faço reclamante também. E assim, você tem direito disso? Você quer isso? A gente vai pedir E a questão da confiança também, né? Que realmente eu também não costumo pedir além do que tem direito. Já veio cliente aqui no meu escritório falar o seguinte: doutor, eu quero, sei lá, adicional de insalubridade. Eu olhei e falei assim, mas você não tem direito, né? Tipo, é um absurdo o que você está pedindo. Tentei até ver em jurisprudência e tudo mais para ver se tinha uma brecha, mas eu falei, não vou fazer. Então, às vezes, a questão de confiança também, o cliente, ele quer, se por um lado ele quer você como advogada dele, e aí você vai indicar, vai fazer parceria, por outro lado também, você não é obrigado a fazer aquele processo de que você não concorda, de que você não vê o direito, de que você... Então, assim, teve um outro caso do cliente que ele estava arrebentado, ele estava de muleta, ele foi indicado, ele veio aqui, eu atendi, assim, doutora, não, eu preciso, porque eu faço algumas indenizatórias também, principalmente contra bancos, e como teve a reforma da Previdência, eu faço a Previdência Militar. Então, aí o cliente veio, estava estrupiado, né? Eu sei que já estamos nos finalmente aqui, mas só para concluir essa história. Aí ele falou assim, doutora, eu tava no... Eu fui atropelado. Eu falei, calma aí. Ele falou assim, eu estava contramão. Quando ele falou, eu estava contramão, eu falei assim, olha, não vou pegar o seu processo de indenização, porque não estou dizendo que você não está machucado, que você não está lesionado, que você talvez não tivesse direito, seja de uma indenização material, moral, enfim, que você tira. O problema é, você estava contramão, então você já assumiu o risco de acontecer alguma coisa com você. Ah, mas e se eu pedir uma testemunha? Eu falei, ó, você vai querer que a testemunha mente, ela vai ser responsável, ela vai responder criminalmente. Ah, mas me indica um advogado. Eu falei, ó, não vou também te indicar um advogado nesse caso, por quê? Porque se vai acontecer alguma coisa lá na frente, você vai falar que eu que te indiquei. Então, o cliente, assim, saiu daqui, eu falei assim, a gente precisa falar a verdade, não o que ele quer escutar. Eu não tenho medo de falar a verdade para o cliente. Eu não posso garantir a causa, né? Quando ele vai, a causa ganha. Não. Mas eu entendo, como você falou, você, quando é reclamante, você já fica analisando as teses. Ai, calma aí. Será que vai pedir isso? Então, a gente já tem que ter uma noção do que pode acontecer futuramente. Então, eu já tive caso da cliente falar assim, eu vou revogar a procuração. Eu falei, quase que eu falei, é um favor. Porque, de fato, desde o início eu falei para ela que era um risco esse processo dela. Mas como ela realmente poderia, tinha uma brecha no caso dela que poderia, falei assim, não, olha, não precisa me pagar, você não me deve nada, eu faço, é um favor que me faz, porque assim, ela começou já a me xingar, porque assim, não aceitou não aceitou nenhum acordo, achou que eu estava sendo vendida pela empresa, que eu estava me vendendo para a empresa. Então, ela não aceitou, não que o acordo não fosse bom, mas eu falei assim, ó, ela falou assim, eu fui no outro advogado, o advogado falou que eu tinha direito a X, e você está falando que eu tenho direito a Y. Eu falei assim, não, você está machucada, está lesionada, só que a empresa não tem culpa dessa lesão sua. Então, assim, eu tentei minimizar os danos, falei para ela, ó, o acordo não é ruim. Você quer aceitar? Depois dessa audiência, ela foi lá, entrou com outro advogado, eu falei, não tem problema, não me deve nada. A Bianca entrou aqui agora e nós já fizemos parceria
temos várias parcerias em andamento e já fizemos uma também que aconteceu exatamente a mesma situação. A reclamante, antes até de entrar com o processo, começou a criar um monte de problema. A gente pedia documentos, olha, você sofreu isso, me manda isso para poder provar. Era uma doença, preciso de um atestado, algo do tipo. Não, eu vou mandar. Passaram 3 meses. Aí, porque vocês não entraram com a inicial? Amor, você não me mandou o documento, né? Não tem como eu entrar com a inicial sem receber o documento. Agora a culpa é minha. E ficou uma situação... Ai, olha, vamos fazer o seguinte... A gente não já começa já termina errado, né? Se já começando certo, o cliente vem, coitadinho, a hora que for para receber já vai ser um leão, imagine se começar errado, realmente. A Bianca está aqui, não sei se ela está escutando a gente bem, se ela estiver aqui, pode talvez lembrar e ratificar essa história. Mas, assim, começa mal, já corta mal pela raiz, entendeu? E, assim, quando a gente é recém-formado, tá trabalhando para os outros, às vezes a gente não tem a escolha, né? Eu já tive clientes que eu não tinha escolha. Eu sabia que ele tinha feito errado e eu tinha que falar o contrário, obviamente. Eu não vou, numa contestação, confessar que meu cliente fez errado. Claro que não. Mas... demitir o cliente. Né? Hoje eu posso não pegar esse tipo de cliente. Hoje a gente vai amadurecendo, vai crescendo na carreira, a situação vai ficando um pouco mais confortável e a gente pode dizer alguns nãos, o que não necessariamente acontece no começo de carreira. Talvez no comecinho você está precisando daquela demanda para poder pagar seu aluguel, para poder, sei lá, comer, né? A gente sabe que advogado não é bem remunerado, principalmente no começo da profissão, né? Não que eu seja muito bem remunerado, não posso reclamar, não, mas todo mundo, é claro, queria ganhar mais. E no começo de carreira é muito, muito complicado. Eu me lembro que eu enquanto estagiária, eu já ganhava 1.000 e pouco. E aí, quando eu fui para ser advogada, acho que era 1.500, sabe? Era algo... Não tinha... E eu era CLT e ganhava 2. Aí eu diminuí para poder me tornar advogada. Só que naquela época eu tinha 22 anos. Minha única despesa era meu carro. Entendeu? Eu ganhava 1.500 e pagava 900 de carro. Era algo assim. Então, não tinha nada. Eu podia fazer isso. Mas não é a realidade de muita gente. Quanta gente está se formando agora, já tem família constituída, tem gente que depende, né? Então, aí voltando aqui para o nosso tema de parcerias, a parceria pode sim ser um atalho muito eficiente para que você consiga expandir e crescer profissionalmente. Ele passou assim, então, voando. Vamos nos despedir, porque já deu 1 hora de live. Gostaríamos de mais uma vez agradecer essa disponibilidade, esse bate-papo foi muito gostoso, muito elucidativo, porque às vezes a pessoa está saindo da faculdade, não tem ideia de como fazer determinados assuntos, e transmitir essa experiência, né? Quem faz de verdade, não teoria, né? Transmitir a prática é muito importante. Eu que agradeço o convite. Obrigada mais uma vez. Boa tarde também, Ademir Belão, uma pessoa que eu só conheço também no online, é de outra cidade. E assim, e é isso, gente. Parceria, seja no profissional, seja no pessoal, a gente precisa de pessoas. Então, pessoas precisam de pessoas. E olha que bacana, né? Porque assim, a gente se conheceu e vocês nos conhecem. É isso. Obrigada, então. Tchau, pessoal. Amanhã é feriado em São Paulo, não teremos live, mas quinta-feira teremos e está marcado às 19 horas. Não perca, vai ser muito bacana. A gente vai falar, complementar até um pouco desse assunto de hoje, a gente vai falar de networking, tá bom?